alunos do primeiro ano A e primeiro ano B. Quem fala com vocês é o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de geografia. Nós iremos ver neste capítulo a questão geológica da Terra. Então, nosso tema será Geologia, Dinâmica da Terra e as estruturas geológicas. Essa aula ela será feita em duas partes. Essa primeira parte será feita por mim e a segunda parte será feita pelo professor Vitor, que dá aula no período da manhã. Desejo a vocês bons estudos, espero que esse vídeo contribua para que vocês possam entender, compreender um pouco mais da nossa matéria. O que nós vamos ver nesse capítulo, esse quarto e último capítulo da apostila? História e evolução da Terra, a estrutura interna da Terra, a teoria das placas tectônicas, que serão as partes que eu irei estar falando com vocês nesta videoaula. E a estrutura geológica, a formação do relevo e os tipos de relevo é a aula que o professor Vitor já preparou para vocês e que vocês vão ver na segunda parte desse vídeo. Vamos lá então. A Terra, no início, na verdade, era um planeta incandescente, tá? Que sobre a Terra que nós tínhamos era um oceano de magma, ou seja, é aquele material que nós temos hoje no interior da Terra, tá? É um magma vulcânico. Com o decorrer do tempo, essa bola de fogo, assim como nós podemos dizer que era a Terra, ela foi se resfriando. E a solidificação do magma foi criando a litosfera, que na verdade nós sabemos que é a crosta terrestre, tá? Que é uma fina camada que nós temos da superfície da Terra. Esse resfriamento da superfície da Terra, ela foi, além de produzir a crosta terrestre, a litosfera, ela foi soltando gases para a atmosfera. E dentro desses gases nós também tivemos a formação dos vapores d'água, que vão dar origem à atmosfera terrestre. Logo depois desse processo de soltura dos gases para a formação da atmosfera e do vapor d'água, foram se formando as nuvens. E por muito tempo houve grandes tempestades. Essas tempestades deram origem à hidrosfera, que hoje nós conhecemos como oceanos, mares, rios e lagos. Então nós vimos aí, nessa curta história, a formação da litosfera, da atmosfera e da hidrosfera. Porém, nós vamos ver que outras formas foram sendo criadas na Terra. E para essa formação, hoje é comum, ou seja, é mais aceito pelo cientista, essa questão cronológica da Terra é a escala geológica do tempo, que deve ser lida de baixo, ou seja, as áreas mais antigas, as eras mais antigas, para cima, as eras mais recentes. Ou seja, então, essa evolução e essa história da Terra, ela foi dividida em eras, períodos, e ela foi colocada de uma maneira cronológica, conforme os acontecimentos aconteciam, iam acontecendo, os fenômenos iam acontecendo, o surgimento de algumas coisas, eles foram colocando numa escala cronológica que nós iremos ver adiante nessa tabela. Então, na era pré-cambriana, nós temos o Arqueozoico e o Preterozoico. No Arqueozoico, nós temos a formação dos escudos cristalinos, que nós vemos lá nas estruturas geológicas. Os escudos cristalinos, que são formações muito antigas, depois as bacias sedimentares e, por final, os dobramentos modernos. Então, no período arqueozoico, nós temos essa formação desses terrenos mais antigos, que hoje são desgastados, que sofreram com o processo de erosão e com os intemperismos químicos, físicos e biológicos. No Preterozoico, nós temos a formação das primeiras formas de vida. Depois da era pré-cambriana, nós temos o Paleozoico, que são divididos em Cambriano, Ordoviciano, Siluviano, Devoniano, Carbonífero e Perminiano. Vamos lá. O
Cambriano é o Cambriano, né? O Ordoviciano, o Siluviano, Devoniano, o Carbonífero e o Permiano. É o período onde nós tivemos o surgimento dos répteis, o surgimento dos peixes e vegetais, o surgimento do primeiro continente, ou seja, da Pangeia, que é aquele período que nós falamos, onde a Terra esfriou e surgiu, né, a crosta terrestre, a hidrosfera, os rios, mares e lagos, né? E também tivemos as eras do gelo, a formação das florestas e o surgimento dos tipos de rochas, que está entre 300 milhões de anos atrás. Depois nós temos o período Mesozoico, que compreende o período Triássico, Jurássico e Cretáceo, que é o período que compreende 170 milhões de anos para cá, que tem o surgimento dos dinossauros, a extinção dos dinossauros e a divisão dos continentes. Quando os continentes que eram a Pangeia, ou seja, toda a Terra, e o Pantalassa, que era um único oceano, vai começar a se dividir pelo movimento das placas tectônicas que nós iremos ver adiante. Na era Cenozoica, nós temos dois períodos, o terciário e o quaternário. No terciário, há 70 milhões de anos atrás, nós tivemos a formação dos atuais continentes, ou seja, quando a configuração dos continentes que nós temos hoje, que nós vemos nos mapas mundi, eles se concretizaram. O surgimento das aves e a formação das montanhas. E no último período, que é o quaternário, né, nós temos a última era do gelo, e o surgimento do homem, que é aproximadamente 1 milhão de anos. Agora nós iremos ver a estrutura interna da Terra. Então, a Terra ela está dividida em crosta, astenosfera, manto e núcleo. Tá? Então, o que a crosta terrestre é? É aquela parte mais superficial da Terra, que é a crosta continental e a crosta oceânica. Lembrando que a crosta continental ela é muito mais espessa, né, do que a crosta oceânica, ou seja, ela é mais grossa do que a crosta oceânica. A crosta continental ela é formada principalmente por silício e alumínio. Então, nós denominamos Sial. Essa espessura da crosta terrestre, ou seja, da crosta continental, ela é em média de 30 quilômetros. Nas grandes cordilheiras, ou seja, nas áreas de maiores altitudes, ela chega até 70 quilômetros. Já a crosta oceânica, como nós falamos, ela é menos espessa. Então, ela vai de entre 7 quilômetros a 10 quilômetros. E a sua composição básica é o silício e o magnésio. Nós denominamos cima. Nós temos também a astenosfera, que é o espaço que flutuam os continentes, princípio da isostasia. Que nós temos o quê? Como se fosse uma área de transição entre a crosta terrestre e o manto, onde a crosta terrestre flutua, ela, né, desliza sobre essa área. Tá? É uma área que ela tem uma composição pastosa, né? Ou seja, ela não é sólida. Após a astenosfera, nós temos o manto, que é dividido entre manto superior e inferior. E prevalece a sua composição os silicatos de ferro e magnésio. E ela tem uma profundidade, uma espessura, né, de aproximadamente 2.900 quilômetros. E no final nós temos o núcleo, que é o núcleo interno e o núcleo externo, que é basicamente formado por ferro e níquel. E o raio desse núcleo, ou seja, a sua espessura, é de até quase, né, 3.500 quilômetros. Lembrando que o núcleo interno ele é sólido e o núcleo externo ele é líquido. Vamos ver a imagem agora para a gente poder visualizar, né, essas camadas da Terra. Então nós vemos lá a parte mais superior, né, fina da Terra, sólida da Terra, a crosta terrestre. Logo após, né, a parte da crosta terrestre, nós temos esta astenosfera, que é essa área de transição entre a crosta e o manto. Depois nós temos lá o manto superior e o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Esta é a estrutura interna da Terra. A estrutura interna da Terra, nós vemos, como nós falamos, essa astenosfera.
entre a litosfera e o manto, camada sobre o qual flutuam os continentes, o princípio da isostasia. Tá? Ou seja, é como se fosse aquela imagem de nós colocarmos a água num copo e os cubos de gelo, o qual os cubos de gelo ficam flutuando sobre, né, a água. Tá? A crosta terrestre estende-se mais profundamente sobre as cordilheiras do que sobre as regiões de menor altitude. Além disso, é mais espessa que a crosta oceânica. Isso nós já falamos, que é, né, a parte continental da crosta terrestre, ela é mais grossa, vamos dizer assim, ela é mais espessa. A sua espessura é maior, como nós vemos lá, de 30 a 70 quilômetros. Já a crosta oceânica, ou seja, o fundo dos oceanos, a parte sólida que nós temos abaixo das águas oceânicas, nós temos, né, uma camada ali, né, uma crosta que chamamos crosta oceânica, que ela é mais fina. Ela tem de 7 a 10 quilômetros. Tá? Agora nós iremos ver, tá, algo que se refere à teoria da deriva continental e à teoria das placas tectônicas. Né? É um conteúdo que nós vamos retomar. Em 1912, Alfred Wegener, um meteorologista alemão, publicou um livro com a teoria de que os continentes eram um quebra-cabeça e que podia ser encaixado formando uma peça única. Exploradores haviam encontrado fósseis e rochas idênticos em áreas de encaixes, como nas costas oriental da América do Sul e ocidental da África. A teoria de Wegener, conhecida pelo nome de deriva continental, foi muito contestada na época por geólogos, por não explicar como os continentes se moviam. Então, o Alfred Wegener, ele criou essa teoria da deriva continental. E essa teoria, ela tinha um equívoco, porque ele dizia o quê? Que só os continentes se moviam. E não dava uma explicação de como que os continentes se moviam. Haviam alguns fatos, né, que contribuíam para, né, essa questão da afirmação da teoria da deriva continental, que era o encontrar das rochas e dos fósseis idênticos em áreas que estavam muito distantes, como, né, o litoral brasileiro, no lado, né, que nós sabemos, leste do Brasil, e o litoral africano, o lado oeste do africano. E aí eles encontraram rochas e fósseis idênticos em ambas as áreas. Mas nós sabemos que entre essa costa africana e a costa brasileira, ou da América, nós temos o Oceano Atlântico. Porém, né, haviam espécies de animais e vegetais e rochas que eram idênticos. Então, ele concluiu, olha, essas áreas no passado estavam juntas. O grande problema é que ele não conseguiu provar, né, e ter a criação, a ideia de como que eles se distanciaram. Tá? Aqui nós vamos ver, tá, essa questão de como que aconteceu esse distanciamento, como que a Terra chegou, né, a superfície da Terra chegou a essa configuração dos continentes. Né? 200 milhões de anos, nós tínhamos a Pangeia, tá? Que é um único continente e um único oceano. Depois nós tivemos, né, há 135 milhões de anos, uma já divisão, a Laurásia e a Gondwana. Em 65 milhões de anos, nós já começamos a ter uma configuração mais próxima do que nós temos hoje. América do Norte, América do Sul, Eurásia, tá? Que era, né, a junção do continente europeu com o asiático. A África, a Índia, que estava distante aí do continente asiático ainda, a Antártida e a Austrália. Hoje nós já temos uma configuração que é totalmente diferente do início, há 200 milhões de anos atrás. Nós temos o continente americano, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártida. Note-se que, né, a Índia é aquele continente que ele vai, né, subcontinente, como é falado ainda hoje, né, que vai sofrer aquela maior alteração, que ela vai se juntar, ela vai se unir ao continente asiático. Tá? Agora, né, a teoria da deriva continental, ela se baseava naquilo que nós falamos, né, no encontro de fósseis em ambas as partes, como nós estamos vendo aqui nesta imagem, né, na costa oeste da África e na costa leste da América. Né, havia fósseis de animais e rochas
que eram iguais em ambos os lugares, né? Que comprovaria que esse lugar, no passado, ele estava junto. Se nós olharmos os contornos desses continentes, nós vemos que, aparentemente, como um quebra-cabeça, eles se encaixam, né? Mas o problema era como esses continentes se separaram. Posteriormente, foi criada uma teoria aperfeiçoada, tá? Que hoje é aceita pela maior parte dos cientistas, que hoje nós temos como a teoria verdadeira, que é a teoria das placas tectônicas, tá? As evidências desta teoria foram encontradas no fundo do oceano, entre as décadas de 1950 e 1970. Submarinos e sondas sofisticadas detectaram a maior cordilheira da Terra. Se encontrava na parte central do Oceano Atlântico, de norte a sul, o dorsal atlântica. Ou seja, né, nós temos ali, tá, uma cadeia de montanhas no fundo do oceano. Tá? E essas cadeias de montanhas, elas são o quê? Áreas mais recentes, são rochas recentes. São como os dobramentos modernos que nós temos na superfície terrestre. Ou seja, áreas, né, onde houve o derramamento da lava vulcânica, ou do magma ali no caso, né, para que haja essa formação desse novo terreno. Por isso que são rochas recentes, tá? Quanto mais afastadas essas bordas, mais antigas eram essas rochas. Ou seja, quanto mais próximo, né, da fissura, né, nós temos rochas mais novas. Quanto mais distante, rochas mais antigas. Ou seja, a formação de uma nova parte da crosta oceânica. Por final, nós estamos vendo aqui, tá, um mapa mostrando, né, as principais placas tectônicas e as suas áreas de encontro. Tá? Nós temos hoje 3 tipos de encontro, tá, de placas tectônicas. As áreas de encontro de divergência, convergência e transformantes. As áreas de convergência são as áreas onde as placas tectônicas se encontram, onde é comum ocorrer os fenômenos de vulcanismo, terremotos, né, maremotos, que posteriormente podem dar origem aos tsunamis, e as áreas de, né, divergência, onde as placas se afastam, como ocorre no dorsal mesoatlântico, onde as placas estão se afastando e formando uma nova parte da crosta oceânica. E as partes transformantes, tá? Onde as placas deslizam umas sobre as outras, que também podem provocar vulcões, abalos sísmicos, né, os terremotos e tsunamis. Tá? Um dos mais conhecidos é a falha de San Andreas, nos Estados Unidos, na América do Norte. Pessoal, essa é a minha contribuição. Eu queria, com vocês, dar algumas dicas para nós podermos ter um bom, né, estudo nesse período. Criar um roteiro de estudo diário, você pegar como você faz, né, quando nós temos as nossas aulas presenciais, nós temos lá nosso período de aula. Então você também ter, né, diariamente um período em que você separe para você estudar, para você estar, né, vendo a apostila, assistindo os vídeos e se aprofundando, né, nos temas propostos. A outra parte é você ler a parte teórica com muita atenção, né? Grifar, sublinhar, pega o marca-texto, né? Realmente grife aquelas palavras, aquelas partes que você considera importante, que você entende que deve ser observado com mais atenção para você poder reler, você poder, né, estar ali aprofundando os seus estudos. De repente uma palavra que você não entende, você procurar na internet ou pegar um dicionário, para que você possa compreender mais facilmente o nosso conteúdo. As outras coisas quando você for resolver as atividades, ler com muita atenção os enunciados, seja aquilo que ele pede, aquilo que ele está propondo para você. E se você ainda encontrar alguma dificuldade, reveja esse vídeo, leia alguma coisa na internet, faça pesquisas, se aprofunde nos estudos e, se necessário for, vá ao YouTube, procure alguns vídeos que falem, de repente, especificamente de um desses temas que nós fomos abordando aqui nesse pequeno vídeo. Tá? Bons estudos, espero que em breve a gente possa estar junto aí.